Ford Ka 1.0, 3 cilindros, 2015. Vem comigo que eu vou te falar a opinião de dono, o que eu acho dessa belezinha aqui. Um divisor de águas na época que foi lançado, o Ford Ka, ele dividiu uma era, né? Qual era? A era dos carros populares, que a partir deste momento aqui, deixou de existir. E eu te falo por quê. Estávamos acostumados com Palio, com Celta, com Gol, com Corsa. E esse tipo de carro não tem nada a ver com os populares de antigamente. Esses carros, né, diferente dos carros populares tradicionais, possuem um interior mais requintado, airbag frontal, assistência, né, com direção elétrica e um monte de pendurincalhos que deixam o carro mais caro também. Aqui atrás, no porta-mala, nós temos um porta-mala de 257 litros, que diferente do seu irmão, o Fiesta, é um porta-mala bem pequeno, até mesmo para o segmento que ele se encontra, né? É um porta-mala muito pequeno, hatchback. Mas se você quer espaço, talvez a melhor opção seja o Ford Ka Sedan. Uma curiosidade bem legal para quem tem Ford Ka, basicamente é o seguinte: a grade colmeia, ela veio nos hatchbacks. O sedã, ele possui a grade fininha, né, com filetes. Então isso aqui, se você vê um Ford Ka de frente, tiver essa gradezinha colmeia, já sabe que é um Ford Ka sem bunda. Essa versão em específico saiu com o modelo monoparábola, todos eles na verdade, e com máscara negra. Apesar de ser um farol monoparábola, é um farol que ilumina muito bem, até mesmo em condições sem muita luminosidade. Vamos lá para dentro ver o restante desse carro. Aqui dentro nós temos algo muito importante como um divisor de águas que de fato foi, que é a direção assistida eletricamente. Diferente dos outros populares que às vezes nem vinham direção hidráulica, aqui a direção elétrica e ela é muito gostosa, muito macia, muito direta, é uma das qualidades do Ford Ka. Outra qualidade sensacional aqui no painel, que já contém conta-giros, computador de bordo bem completo, quilômetros por litro, média, né, odômetro parcial, total. Ele conta aqui com um conta-giro e é um painel muito bonito, tá? À noite ele fica ali, é uma mistura de azul com branco, bem bonito mesmo. Uma das peculiaridades também desse carro é o seu rádio, que apesar de ser um rádio simples, é um rádio que tem Bluetooth e ele funciona muito, mas muito bem, atendendo todas as necessidades. Faz o básico bem feito. Na versão 2018 para frente, esse rádio foi trocado por um mais moderno, porém continua a mesma coisa. Exceção com as versões SEL, né, que vinha um computadorzinho de bordo aqui em cima, bem bonitinho. Nessas versões SE, ele vem aqui com um dock para que você possa ali encaixar o seu celular e não precisar de um suporte de GPS adicional. O câmbio é um câmbio muito preciso, muito justinho. É claro, nenhum câmbio vai ser igual ao da Volkswagen, mas é um câmbio muito gostoso de dirigir, muito preciso. É verdade que os 2018 para frente, o câmbio ele é mais macio, mais confortável, mais gostoso de dirigir. Os do 2014 até 2017, ele acaba sendo um pouquinho justo demais. Porém, nem toda novidade ela é boa, né? Os Ford Ka 2018 eles saíram com outra caixa, uma caixa mais moderna, com um trambulador diferente, e aí mora o perigo. Eu tive um modelo 2018-19 sedã, e exatamente o problema, o calcanhar de Aquiles dele, que deu problema comigo, foi o seletor de alavanca de marchas. Toda vez, com torno de 60 mil quilômetros, a marcha ficava bamba, ficava molinha, né? Não sabia por que era, achava que era completamente normal, mas na verdade havia um desgaste ali no trambulador, no seletor de marcha. E eu fui descobrir isso a 390 quilômetros de casa, né? Achei ali que era caixa, era Natal, as pessoas me falaram, olha, isso é caixa, não dá para mexer, e leigo que era, acabei voltando para casa de terceira marcha. Mas enfim, troquei esse trambulador 2 vezes no decorrer da vida. O meu carro eu peguei ele com 50 e poucos mil quilômetros, vendi com 135. Troquei em torno dos 60 e depois aos 120 mil. É um problema que teve até um recall branco, a fábrica não informou o recall, e ele era feita a troca gratuita na fábrica, porém, no concessionário. Porém, em decorrência da Ford ter saído, né, do país,
com as concessionárias. A Ford ainda está no país vendendo os modelos importados, mas isso fez com que muitas concessionárias fechassem, e até mesmo a difícil mão de obra, né, de concessionárias. Peças para esse carro aqui é um fator importante. Por quê? Peça ainda tem, gente. Isso é mito que não vai ter peça, que a Ford saiu. Nada disso. O carro tem abundância de peça. O Ford, ele sempre foi um pouco mais difícil, pelo menos na região de Belo Horizonte, região de Grande BH, achar peça para um Ford Ka, ela não é tão simples quando você ligar e pedir peça para um Fiat, para o Volkswagen. Mas você encontra ainda assim. E também na internet sempre tem tudo, né? É um carro que, em termos de manutenção, esse é um carro que está na família, tá? Já tem 4 anos, se eu não me engano. É um carro que está com 113 mil quilômetros. Pegaram ele ali com em torno de 70 e poucos mil. E é um carro que nunca deu problema nenhum. Água, óleo, água e óleo. E manutenções preventivas, obviamente. Pastilha, né, disco, essas coisas que não são corretivas. Então, assim, este carro em específico não teve problema. O meu carro, que era o 2018, 2019, eu tive problema com o seletor de câmbio, os conduítes de freio, né, todos dois se rasgaram, luz de bateria acendendo, tudo isso são problemas crônicos, tirando o flexível do freio que arrebentou. Luz de bateria acender é um grande indício de problema na polia do alternador, que é um dos problemas crônicos deste carro. Muitos proprietários têm esse problema e muitos não têm, né? Mas é um problema simples de resolver. É uma polia que custa ali R$ 180 e vão te cobrar ali mais uns 120 de mão de obra. De ponto positivo desse carro, dentre vários que ele tem, é o consumo. Este carro, no etanol, ele faz cerca ali, comigo, 8,4 a 9,2 dentro da cidade. Na estrada, 12,5. Agora, na gasolina, meu amigo, é a grande diferença. Na estrada, sentido Campos do Jordão, sentido Monte Verde, né? Ele chegou a fazer 20 km por litro de combustível. Realmente é um consumo imbatível, tá? Para Caldas Novas, Belo Horizonte a Caldas Novas, ida e volta 16,5 km cravados na bomba e no computador de bordo. Então, quanto ao consumo deste carro, principalmente na estrada, é um carro que você vai ter muita economia, muita vantagem em rodar, seja no álcool ou seja na gasolina. É um carro assim realmente muito econômico. E é claro, eu sei que vocês querem chegar nesse ponto. Jonathan, e a correia melada no óleo, né, banhada a óleo desse carro? Para muitos ela é o calcanhar de Aquiles. Mas a minha experiência, a experiência deste familiar com esse carro, a correia banhada não deu nenhum problema. Eu não tive nenhum problema de motor com o meu carro. Eu vendi ele aos 135 mil quilômetros. É claro que todas as trocas, sempre com óleo correto, né, 5W20 ou 5W30, que contém a norma Ford, tá? De preferência use o óleo Motorcraft, se não, usem ali o óleo especificado, que tem a especificação, tá? Isso é o mais importante. E fazer as trocas dentro do prazo, porque o óleo ele vai criando uma acidez, que aí sim, de fato, ainda que você use o óleo correto, ele vai contaminar a correia e vai vir esfarelar. É claro que hoje o custo para se trocar uma correia banhada a óleo é muito alto. A mão de obra também é muito alta, porque exige mão de obra especializada. Você não pode mandar no tião simplesmente, porque tem que desmontar toda a lateral ali do motor, tem que colocar no sincronismo, tem que ter ferramentas adequadas, e isso não é barato. Antes de vender o meu, eu tinha pensado muito em ficar com o carro, e me cobraram ali R$ 1.200 só de mão de obra. Jota, mas eu acho mais barato, não sei o quê. Ok, mas esse tipo de serviço é o serviço que se faz uma vez a cada, sei lá, o manual fala 240 mil quilômetros. É claro que eu não recomendo ninguém chegar nessa quilometragem. E eu não posso falar, né, daquilo que eu não vivi. Então eu não tive problemas com correia banhada a óleo. E a minha obrigação aqui no canal é ser sincero, principalmente com esse carro aqui, que é um carro que eu já tive por muito tempo, por mais de 4 anos, e eu não tive problema de motor. Todos os problemas, tive inúmeros problemas com o Ford Ka. Nenhum, absolutamente nenhum, foi de motor. Foi ali o trambulador, que foi 2 vezes, foi a luz da bateria, que
hora consertava, trocava, voltava, né? Mas fora isso eu não tive problema. Outros problemas crônicos desse carro são engrenagem do TBI. Ali no TBI tem umas engrenagenzinhas de plástico, que com o passar do tempo elas se desgastam e aí acende a luz, o carro perde potência, mas isso não desabona o carro também, que é um ótimo carro. Essas engrenagens custam ali menos de R$ 50 no Mercado Livre, você pode efetuar a troca em casa ou com o seu mecânico. O único problema é claro, você está numa viagem, está fazendo uma ultrapassagem, isso ocorre, pode ocorrer, mas tanto nesse carro quanto no meu, não tivemos problemas em mais de 4 anos de uso. Então eu acredito que seja um pouco de sorte também, né? Então nós vamos andar agora um pouquinho com este carro, vou dar as minhas impressões, eu já tenho elas bem relatadas, e vou falar para vocês. Recomendo a compra? Compraria de novo? Teria outro na minha garagem? Então vem comigo, que agora é no volante. Bom, vamos lá. Direção elétrica gostosa, confortável, posição de dirigir boa. É importante lembrar que as versões mais novas, ou a SEL, já tinham o ajuste de altura do banco, que é muito bom, tá? Não que aqui seja ruim, porque para a minha altura tá ok, tem 1,75 mais ou menos, mas para uma pessoa um pouco mais baixa ou um pouco mais alta, pode fazer diferença, né? A altura, o ajuste de altura. Outra função que é legal aqui no Ford Ka é a seta, né? Você tem um indicador de seta, de intenção. Você só dá um toquinho na alavanca, ele já pisca 3 vezes. O carro, eu costumo comparar esse carro 1.0, tem um barulho até bonitinho, né? Um ronco bonito, eu gosto do ronco dele. E eu costumo comparar a potência do Ford Ka 1.0 com a geração de motores 1.4 da linha Fiat, da própria GM, o Celtinha 1.4, porque de fato é um carro com 85 cavalos, né, 10,5 kg de torque mais ou menos, e ele puxa muito bem, é um carro leve, de um pouco mais de 1 tonelada, né, 1.096 quilos, se eu não me engano. Então ele tem uma resposta muito boa, dadas as proporções de um carro 1.0, com certeza. Mas não se compara com os carros 1.0 daquela geração que eu falei no início do vídeo, né? Como um Palio, como um Gol, um Corsa. Anda muito, muito mesmo. É um carro que se equipara facilmente, anda facilmente com aquela linha ali 1.4. E apesar, mesmo andando bem, o consumo é excelente. Aqui internamente, falando do espaço interno, a posição de dirigir é agradável, os bancos, né, na minha opinião, pessoa que já viajou muito com esse carro, né, já fui muito para Caldas Novas com o Ford Ka, eu acho que ele pega um pouco aqui no banco do motorista na espuma, né, poderia ter uma espuma de uma densidade um pouco maior. Você que passa muitas horas dirigindo esse carro, pode sentir a dor nas costas, e principalmente se já passou dos 30 anos, né, igual eu. Mas enfim, é um carro confortável, macio, né, bem firme, bem na mão. Atrás carrega ali 2 passageiros, 2 adultos com conforto, né, ou uma criança, tranquilo. O problema deste carro aqui do hatch, na minha opinião, é apenas o porta-mala, né, mas você também vai ter esse problema em outro hatch da categoria. Ainda voltando sobre a manutenção, sobre custos, né, hoje eu vejo que, né, o pessoal falava sempre antes, desde a época ali do Corcel, daqueles carros, né, um pouco mais antigos, que o Ford ele sempre foi mais macio, mais confortável, mas que as peças, né, a manutenção era mais cara. Eu não botava fé nisso porque na minha vez de ter um carro, né, 1.0 e tal, e um carro mais novo, eu botei na cabeça que ia ser um carro de manutenção leve, tranquila, e não é. Isso é uma verdade sobre a Ford como um todo, não é exclusividade do Ford Ka. As peças têm um custo agregado, né, bem maior do que esse equiparado até mesmo a um HB20, a um Argo, né? As peças são bem salgadas, mas não é um carro também que vai ficar dando manutenção todo dia, principalmente se você pegar um carro de um dono que foi um dono zeloso, né, tem um histórico de manutenção bem feita. Inclusive este carro que vos fala aqui, né, que eu estou falando, ele está à venda, ele é um 2015, está com 113 mil, tem um histórico de manutenção excepcional. Se tiver interesse,
né? Somos aqui da Grande BH. Entre em contato aí, talvez pelo meu e-mail, ou deixe seu contato aí que a gente retorna o contato, tá? É um carro que tá bem firminho, bem duro, não bate nada, bem agradável de dirigir mesmo. Inclusive, talvez você não parou para pensar, talvez está num aperto, talvez está falando assim, Jonathan, eu tenho um score bom aqui para financiar um carro, porém eu não tenho entrada. E aí eu te lembro que talvez você trabalha no CLT, tem aquela grana parada ali do FGTS e tem a Clau Express que pode te ajudar nisso. A Clau Express é uma intermediadora de saques de FGTS, né? O que ela faz? Você que tem aquele dinheiro parado ali, você vai entrar em contato com a Clau Express no link que eu vou deixar aqui, vai receber um atendimento completamente humanizado, com pessoas de verdade, nada de chatbot ou robô para te atender. As pessoas vão te dar atenção, vão falar com você as melhores taxas para você sacar o seu FGTS, para você poder usar aí, às vezes para dar uma entrada num carro, para dar uma manutenção, né? Ou até mesmo tirar lá do FGTS, do fundo de garantia, porque não rende, né? O juro é baixo. Então a Clau Express basicamente ela vai te orientar a ter a melhor experiência para que você não seja enganado, para que você não tenha aí uma taxa absurda, né, de algo que é seu. E além disso, né, a importância de ter segurança no que eu estou falando, indicando para vocês, a Clau Express ela não pega o seu dinheiro, tá? Ela não tem contato nenhum com o seu dinheiro. Todo o processo é feito online, através do seu celular, do seu aplicativo, apenas com as instruções ali da empresa que vai te orientar da melhor forma. O link está aqui abaixo. Pode falar que veio do Carlos do John, eu tenho certeza que seu atendimento vai ser excepcional e sua experiência também, tá? Voltando aqui sobre o Ford Ka e sobre os carros dessa geração, ele veio para competir com um carro como o HB20, o Onix, né, que já estava um pouco defasado na época. E, sinceramente, é um carro que ele se compara de igual para igual com todos eles, tá? É claro que a gente tem essas diferenças, que tem a questão aí da correia banhada a óleo, que infelizmente ficou muito queimado no mercado, seja por mecânicos que não sabiam da manutenção correta, seja por um lugar que você ia levar seu carro, não colocava o óleo na especificação, ou até mesmo, né, os donos, né, suínos, né, que faziam manutenção em qualquer lugar, não trocam o óleo na época certa e acaba aí a correia esfarelando, às vezes entupindo o pescador, ou até mesmo, no pior dos casos, arrebentando, e aí, infelizmente, o prejuízo ele é muito grande, tá, gente? Então, quem tem esse tipo de carro tem que ter um carinho com o carro mesmo, um cuidado, né, a mais, de verificar ali se o óleo tá ok, não deixar para trocar o óleo fora do prazo, porque isso aí vai gerar um prejuízo enorme. E aí vem a reflexão que eu trago para vocês, né? Recomendo o carro, não recomendo? Eu teria outro de novo, não teria? Teria outro carro correr banhado a óleo? E a pergunta e a resposta é depende. Como eu falei em outros vídeos já no meu canal, que tudo depende de momento de vida, depende do que você está procurando para sua vida, né? Qual o tipo de carro que se encaixa no momento atual da sua vida. Às vezes, sei lá, você precisa de um carro para aplicativo. Poxa, o Ford Ka vai te atender excepcionalmente, cara. Se você pegar um carro aí bem cuidado, né, e continuar com zelo, tem os problemas crônicos? Tem problema crônico como todo carro, mas vai te atender, principalmente porque o Ford Ka hoje ele está numa faixa de preço super interessante, que você vai conseguir pegar um carro aí entre 30 e 40 mil, que hoje, o que você pega com 30, 40 mil? Você não pega nada, não pega muito carro nessa faixa de preço. E o Ford Ka está ali. Se você for pegar um HB20, ele vai ser muito mais caro. Então, tudo depende. John, tem a correia banhada a óleo, o que você me fala? Eu te falo exatamente isso. Procure um carro com histórico de manutenção bem feito. Procure um carro que, de preferência, você conheça o dono, ou tenha, não só de boca, mas tenha os registros ali de manutenção bem feitinhos, tudo certinho, né? Que eu tenho certeza que você vai fazer uma boa compra. Qual que é o pró? Né? Isso a gente não pode mentir. O Ford Ka e também o Onix, né, com correia banhada a óleo, eles estão muito queimados no mercado. Muito queimados. Então a revenda ela não é fácil. A revenda é difícil. Se você for entregar numa garagem, né, ou numa agência, como a gente fala aqui em Minas,
eles vão desvalorizar o carro, às vezes não vão querer pegar, mas, como eu disse, tudo depende do seu momento de vida, do seu propósito. Eu, Jonathan, não ligo muito para essas coisas, porque eu compro o carro para o meu uso. Então, se eu estiver satisfeito, eu sempre, quando vou comprar um carro, eu olho ali os prós e os contras. Se os contras estiverem ok para mim, assim como os prós, mete marcha. Não ligo para isso não. Então, compre com consciência, compre sabendo o que você está fazendo, né? E eu tenho certeza que você vai ser muito feliz. Eu te aguardo aqui no próximo vídeo. Se você ficou aqui até neste momento, dá um like, compartilha esse vídeo e vê a avaliação que eu fiz aqui da X35, que é o novo carro do canal, que sucedeu, né, o meu Ford Ka. Às vezes você tem um Ford Ka e está querendo trocar de carro, quem sabe não seja o seu próximo carro também. Grande abraço e até o próximo vídeo.